Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e você sabia? Pois é, artigo 135, dígito A. O que é que fala desse artigo? Artigo 135 deixa quem deixar de prestar assistência, quando possível, fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave, a iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública, a pena é de detenção de 1 a 6 meses, ou multa. Você vai saber o que é isso. Traduzindo, saiba agora seus direitos, principalmente na área de saúde. Preste atenção aí, tá? Aumenta aí o som. Você pode estar enfrentando uma situação dessa, poderá enfrentar. Você, estando nos seus direitos, inclusive você pode ser até indenizado, viu? Simbora com as informações. Alô, meus amores, um grande abraço. Eu sou Alex Silva, comunicador, há mais de 20 anos informando a você. Como é que você tá? Tá tudo bem? Logo no início desse vídeo, já peço a sua gentileza, a sua compreensão, dá um like, dá um joinha. É importante você fazer isso agora, porque a gente vai se envolver com o assunto e termina esquecendo. Dá essa moralzinha a esse vídeo que está apenas começando, tá bom? Já desse outro lado aqui é para você que está visitando a gente pela primeira vez. Tá vendo aqui o nome escrever, destacado em vermelho? Clica nele. Assim que você fizer isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Campeão. Olha, gente, hospitais particulares que não prestam atendimento emergencial cometem crime, sabia? Atenção às práticas abusivas de hospitais particulares. Já bastava hospitais públicos, né? Para que a lei seja rígida, para que a lei seja seguida. Agora, com essa onda de hospitais particulares sem querer atender as pessoas de repente numa extrema urgência. Pois é, de acordo com o Código Penal, deixar de socorrer pessoa inválida ou ferida ou não acionar a autoridade pública nesses casos é violação de lei, inclusive com pena prevista de 1 a 6 meses de prisão. Nas situações em que o paciente precisa de atendimento emergencial, o seu único pensamento é receber tratamento o mais rápido possível, mesmo que a alternativa mais imediata seja procurar um hospital particular. Dessa forma, a unidade privada precisa ter consciência de sua obrigatoriedade na prestação de serviço e levar em consideração que omissão de atendimento pode configurar crime, devidamente descrito no Código Penal. Você sabia? Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada ou à pessoa inválida. Eu vou ler para você e você vai conferir o que lei é essa. Preste atenção o que é que diz o artigo 135. Olha aí no teu celular, na tua TV, no teu notebook. Artigo 135, pessoal, é bem claro. Deixar de prestar assistência, quando possível, fazê-lo sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. A pena é detenção de 1 a 6 meses ou multa. Artigo 135, continuando aqui para você, tá? Em relação aos valores, os pacientes precisam ficar atentos a possíveis abusos na cobrança dos serviços. De repente você precisa de um hospital particular no caso de urgência. Bem, no caso da cobrança antecipada de procedimentos cirúrgicos em hospital particular, haverá abuso de direito sempre que a conduta do hospital exceder o exercício legal de um direito e causar danos ao paciente, ainda que danos morais. Ao exigir pagamento antecipado, sem a certeza do exato valor da prestação dos serviços, valendo-se de preço estimado e negando atendimento minimamente humano ao paciente antes que o pagamento seja realizado, é claro exemplo de abuso de direito. Isso é um claro exemplo de abuso de direito, valendo-se da situação de hipossuficiência do paciente e condição vulnerável, ferindo os princípios do Código de Defesa do Consumidor e da boa-fé objetiva presente no Código Civil. Olha,
Eu vi vários casos, inclusive algumas pessoas estavam me perguntando, por isso eu resolvi fazer esse vídeo sobre os direitos do brasileiro, os direitos do cidadão, do paciente, principalmente nesse momento. E vários casos aconteceram, inclusive teve um caso, foi um caso de constrangimento que aconteceu. Olha, uma senhora, ela passou por uma situação constrangedora no hospital particular. O marido dela quebrou a bacia e precisou fazer uma cirurgia de emergência, mas os valores cobrados pela unidade não estavam bem claros. E aí essa mulher pagou adiantada a cirurgia, mas aí ela começou a questionar o que estava incluído no valor, e naquele momento ela começou procurar informações, e sentiu a falta de informação nesse hospital, e era um hospital particular. Primeiro, ela dizendo, né? Primeiro disseram que o valor que pagamos cobriria o que fosse necessário. E aí ela perguntou quanto custava uma diária, mas disseram que não trabalhavam com valor de diária, que de acordo com o tempo que o esposo dela ficasse no hospital, precisaria pagar a diferença do acordado ou devolveriam o dinheiro. Mas ela queria saber a base do cálculo para poder devolver esse dinheiro, uma vez que não tem valor de diária. Então não sabe o que vai ser gasto. Essa senhora, ela tentou se precaver de possíveis problemas. Ela diz o seguinte: o que mais me chateou foi essa questão da gente não ter o esclarecimento na hora que vai pagar a internação, que está incluso naqueles valores que eles cobram. Olha, pessoal, o Código de Defesa do Consumidor, ele aborda esse assunto no artigo 31, que diz o seguinte: a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, bem claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazo de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. Isso aponta no documento. A Associação Nacional de Hospitais Privados informou que esse tipo de tema deve ser tratado diretamente com o próprio hospital que prestou o serviço. Inclusive, essa Associação Nacional de Hospitais Privados, que é o ANAP, não interfere e disse que aí seria uma questão política comercial com seus associados. Teve um juiz que falou que, um advogado especialista no assunto, disse o seguinte, que não é lícito exigir pagamento antecipado de valores que não se sabe com antecedência, mas, se for possível, é a questão do calção, né? Se for possível, a aferição dos valores no momento da contratação, como exemplo a diária do quarto. Quanto custa finalmente uma diária no quarto? Para poder ter uma base. E aí poderá ser cobrado de forma antecipada por acordo entre as partes, mas exigir valores estimados, incluindo procedimentos que não se tem certeza de que o paciente de fato irá utilizar, constitui-se conduta abusiva. Nesse caso, você pode entrar sim na justiça para poder argumentar. É um processo que demora, a gente sabe que a gente está no Brasil e o Brasil é tudo lento, mas a grande questão é, você tem direito, teria condições de ganhar uma causa dessa? Teria, deixar bem claro, muita gente que está fazendo isso, está entrando na justiça e está ganhando, tá? Isso é questão de valores abusivos, tá? Valores abusivos, por isso que é necessário, sempre que você precisar de um hospital, por exemplo, particular, é necessário você saber quanto é a diária, quanto a média de diária para poder você, caso queira entrar na justiça, para ter esses valores devolvidos, tá? E mais, os hospitais particulares que não prestam atendimento emergencial cometem crime, deixar bem claro de acordo com esse artigo, o artigo de número 135, que diz que deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou então uma pessoa inválida ou ferida ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir nesses casos o socorro da autoridade pública, corre o risco de ter uma pena de detenção de 1 a 6 meses ou então multa. E aí entra a questão também do assédio, o assédio moral, tá? E aí é uma causa que aí os advogados especialistas, você de repente que estiver enfrentando essa situação, poderá sim entrar na justiça se você enfrentar essa situação ou já enfrentou. É necessário também ter os documentos, quando foi que aconteceu, para você entrar e ter uma chance real de ganho, de causa de ganho na justiça. Tá bom, pessoal? Então você que estava me questionando sobre esse artigo 135, deixei bem claro para você. Temos vários
ótimos advogados especialistas que defendem esse artigo 135 de uma forma eficaz. E se você estiver enfrentando ou enfrentou uma situação dessa, eu, Alex Silva, recomendo que você procure um desses advogados aí na sua cidade, na sua região, para poder entrar na justiça. Demora. A gente sabe que no Brasil tudo é lento, mas é aquela coisa. Se você se sentir prejudicado ou prejudicada, entre na justiça e vá à busca dos seus direitos. Tá bom? Você já enfrentou uma situação dessa? Precisou de um hospital particular e negaram a você? Comenta aqui. Se você já precisou e atenderam, deu tudo certo, também comenta aqui. Tá? Alex, eu já precisei, mas eles não atendem. De jeito nenhum. E a gente sabe que isso acontece muito. Aconteceu com você? Comenta aqui também, é importante saber, tá? Lembre-se desse artigo. 135 são os seus direitos. Os direitos, nesse momento, o artigo 135A da Constituição Brasileira, que fala justamente nessa situação que tem que prestar socorro, sim. Tem que prestar socorro, sim. Mesmo se, nesse caso, precisar fazer aí pedir, né, comunicar o socorro à autoridade pública, ou seja, se não conseguir atender você ou alguém da sua família, então tem que ser o mais rápido possível entrar em contato com o socorro da autoridade pública. Nesse caso, trata-se do famoso SAMU. Tá bom, pessoal? Então chama o SAMU. Nesse caso, se você chegar no hospital, o hospital é obrigado a chamar assim o SAMU, se você não tiver condições de arcar com as despesas nesse hospital particular, tá? Muito bem. Olha, deixa eu mudar de assunto aqui, falar de uma febre que está acontecendo em todo o Brasil, que é o Free Fire. Você já ouviu falar no jogo Free Fire? O Free Fire é um jogo que a criançada está tomando conta, né? Que tá aí, jovens, adolescentes amam jogar esse joguinho, tá? E aí eu recomendo esse canal aqui, ó, Training Player. Eu vou deixar o link desse canal para você clicar e nesse link vai ficar abaixo desse vídeo, no finalzinho, no topo dos comentários. E aí você vai lá, se inscreve no canal, todo dia tem live. Eu recomendo, é uma verdadeira febre esse jogo entre a criançada, os jovens, adolescentes e até adultos, né? Amam jogar Free Fire. Então se você é um desses que ama jogar esse tipo de jogo, ou tem um filho, um sobrinho, um amigo, eu recomendo esse canal. Vai lá, se inscreve no canal, porque todo dia tem live, tá bom? Pessoal, estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva, Alex com X. Se você quiser estar na minha lista de amigos, teria o maior prazer, tá certo? Grande abraço a todos, pessoal. Obrigado pelo carinho. Até a próxima. Bye, bye.